Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento Arduino na Prática. É muito bom estar aqui com vocês para essa ocasião onde todos nós aprenderemos muito sobre esse mundo do Arduino e da eletrônica. Meu nome é Wallace e eu vou ser o instrutor de vocês durante esse treinamento. Quero dar boas-vindas para todos vocês. Agora, você deve estar se perguntando, o que eu vou aprender nesse treinamento? O que eu vou ser capaz de fazer, de desenvolver, de projetar quando esse treinamento concluir? Essa apresentação vai ajudar você a entender isso. Primeiro, nós gostaríamos de explicar que esse nosso treinamento está formatado para durar 2 meses. Serão 8 encontros presenciais. Além desses 8 encontros presenciais, você vai receber material online para que você estude, para que quando chegar a ocasião dos encontros presenciais, nós possamos colocar a mão na massa e praticar, e também que seja uma ocasião para você tirar as suas dúvidas, né? Então, serão 8 semanas que nós estaremos juntos aprendendo sobre a plataforma Arduino, sobre o mundo da eletrônica e de projetos eletrônicos. Então, nós iremos agora apresentar para vocês como vai ser dividido esse nosso treinamento e o que você vai aprender em cada um dos módulos que nós sugerimos a partir de agora, ok? Então vamos lá? Então o que você vai aprender nesse primeiro módulo, na semana 1? Bem, a semana 1 será uma semana de apresentação, então nessa semana você vai entender o que é o Arduino, vai entender como o Arduino surgiu, por que fizeram o Arduino. Já tinha tanta eletrônica, para que fazer mais uma plataforma como o Arduino? Então você vai entender isso. Você vai entender também os componentes básicos que tem ali numa placa Arduino. Eu tenho aqui uma na mão, você vai entender o que cada partezinha dessa que tem aqui nessa placa do Arduino Uno faz, o que ela significa, né? Você vai entender também que o Arduino se tornou uma filosofia, então não existe só essa placa aqui você vai receber para fazer os seus experimentos. Mas existem várias outras com diferentes aplicações, né? E você vai entender por que existem tantas placas, quais são algumas delas, né? E como você pode aplicá-las no seu projeto. Ainda nessa primeira semana, você vai começar a entender como utilizar o programa que você usa para trabalhar com Arduino. Então, o Arduino é uma interface programável, é uma plataforma que você vai programar ele para dizer o que você quer que ele faça. Qual o software que eu uso para isso? Então, nós vamos apresentar para você esse software, vamos mostrar onde você baixa, como você configura, como você instala e configura, né? Você vai perceber também que é muito legal porque é um software que você não precisa pagar. A filosofia do Arduino é open source, então é tudo gratuito, você pode usar como você quiser para os seus projetos sem ter que pagar aquelas licenças que são absurdas caras, né? Então vai ser muito legal você entender isso. Também nessa semana você vai ter a oportunidade de fazer seu primeiro programa. Já com a plaquinha você vai entender como é que você faz um programa, como é que você faz ele rodar. Então você já na primeira semana vai ter prática, afinal o nosso treinamento é Arduino na prática. Ainda nessa primeira semana você vai entender um pouco dos conceitos de eletrônica. Afinal, o Arduino é uma placa eletrônica, é uma plataforma eletrônica. Você não vai conseguir fazer muita coisa, ou melhor, você não vai conseguir fazer nada se você não tiver alguns conceitos de eletrônicas entendidos. Então nós vamos explanar alguns conceitos básicos da eletrônica suficientes para que você possa desenvolver os seus projetos. Então é isso que nós vamos fazer nessa primeira semana. Então a segunda semana vai ser uma ocasião para aprofundar na questão da programação. Tem a semana da programação. Então você vai entender como é que funciona a lógica de programação, como é que se faz um programa. E você vai fazer isso utilizando um recurso chamado fluxograma. É um recurso muito bom para quem está começando e também muito bom para quem programa para dispositivos eletrônicos, para o Arduino. Então você vai aprender esse conceito bem interessante. Você também vai entender como é que é a estrutura de um programa para o Arduino. Como é que é bom você organizar as coisas ali para que você não se perca, não se atrapalhe e as coisas façam sentido quando você estiver programando.
Você também vai começar a entender a linguagem de programação do Arduino, que é o C++. Então você vai aprender ali como é que o Arduino toma uma decisão, como é que ele dá um comando para fazer algo, como é que ele recebe um sinal, ele lê alguma coisa. Então você vai usar a linguagem de programação C++ para fazer isso. Então é a semana da programação. A partir da terceira semana, você vai começar a utilizar mais a fundo a placa Arduino Uno. Nessa semana 3, por exemplo, é a ocasião para você começar a desvendar as entradas digitais dessa placa. Então, semana 3 e 4, entradas e saídas da placa. Na 3, entradas digitais. Então, você vai entender o que é uma entrada digital, o que é o termo digital no mundo dos microcontroladores e do Arduino. Lá, quando você, nas semanas anteriores, quando você começou a entender um pouco de eletrônica, você já vai ter uma ideia do que é digital. Mas aqui você vai perceber o que é o digital para o Arduino. Como é que ele compreende o que é digital? E nessa ocasião você vai praticar utilizando primeiro uma chave, que ele liga e desliga, né? O botãozinho liga e desliga, a chave liga e desliga, mas também usando sensores digitais. Olha que legal. Você já vai praticar usando sensores digitais. E você vai perceber que você compreendendo um tipo de sensor digital, você já vai conseguir compreender a maioria, porque basicamente todos trabalham do mesmo jeito. Então, a semana dedicada aos sensores, às entradas digitais. Você vai gostar muito e já vai pensando aí no que você pode fazer utilizando as entradas digitais do Arduino. Na semana 3 você aprendeu sobre as entradas digitais, agora na semana 4 você vai ter a oportunidade de aprender sobre as saídas digitais. Como é que o Arduino dá comando para ligar e desligar as coisas? Então, essa semana vai ser dedicada a isso. Então, você vai poder praticar usando LEDs. Então, você vai ligar, desligar LED, vai fazer o LED piscar na frequência que você definir. Você vai fazer isso também com LED RGB, que é o LED vermelho, verde e azul, o Red, Green, Blue. Então você vai conseguir usar essas três cores. Mais à frente você vai entender até como você pode usar essas três cores para fazer outras, né? Visto que essas são as cores primárias que são utilizadas para fazer todas as cores. Nessa semana também você vai aprender a utilizar o buzzer, que é aqueles sinalizadores, as sirenezinhas para alarmar algo no seu projeto. Mas aí você começa a se questionar, mas eu vou fazer um projeto que usa LED, que usa um buzzerzinho para sinalizar. Eu quero fazer um projeto que eu controle o motor, que eu controle a lâmpada da minha casa, uma sirene industrial. Você vai aprender a fazer isso também. Nessa mesma semana, você vai entender como é que você usa essas saídas digitais do Arduino em colaboração com o módulo relé, ali os dois juntos, para você controlar cargas de potência maior. Então você vai poder ligar e desligar a lâmpada, ligar e desligar um motor, uma sirene industrial, seja o que for. Esse módulo relé ele é muito prático nesse sentido. Então nessa quarta semana você vai entender como você pode fazer isso. Então já que você aprendeu a usar recursos digitais, agora você vai aprender a usar recursos analógicos. Então essa semana será a semana para você entender como funcionam as entradas analógicas. Como é que a gente pega as coisas do mundo real e traz para o mundo digital? Então, por exemplo, como é que eu pego um sensor de temperatura, leio ali a temperatura e faço esse valor virar um valor digital? Como é que eu leio um sensor de luminosidade e faço esse sensor de luminosidade se tornar um valor digital para que eu possa processar e fazer algo com ele? Então, essa semana vai ser uma semana para isso, para você entender como funciona o mundo real, como é que a eletrônica pega dados do mundo real e leva para o mundo digital por meio das entradas analógicas. Agora, tendo entendido as entradas analógicas, vamos entender um pouco das saídas. Nós iremos entender agora um pouco de saídas analógicas. Mais precisamente, você vai compreender o que são saídas PWM. Elas não são necessariamente uma saída analógica, mas elas replicam bem um sinal analógico. Então você vai entender o potencial de uma saída PWM. Com ela você vai poder controlar a luminosidade de um LED, a luminosidade de uma lâmpada, a rotação do motor. Já pensou você controlar
a frequência que o motor gira, quantas rotações por minuto ele vai dar. Você quer acelerar um motor, aumentar a velocidade dele, diminuir a rotação dele, você faz isso com o recurso do PWM. Então essa semana vai ser dedicada a isso e você vai entender bem como usar essa saída PWM. Já aqui na semana de número 7, nós iremos abordar alguns aspectos mais sofisticados, alguns tópicos mais avançados que você poderá aplicar o Arduino. Então nós vamos trabalhar com alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, você vai poder nessa semana entender o que é um sensor ultrassônico. Como é que liga um sensor ultrassônico no Arduino? Como é que você usa um sensor como esse para medir distância, sem ter contato com o que você quer medir? Como é que você usa um sensor como esse para medir o nível da água de um reservatório sem ter contato com a água? Você também vai poder trabalhar com display LCD, um display de cristal líquido, né? Afinal, você quer fazer um projeto e você quer que o seu cliente, o seu usuário, interaja com o seu projeto, com o seu produto. Então, para isso, você usa um display, para que ele leia mensagens do seu produto. Você usa também um teclado, porque o seu cliente quer digitar algo, quer programar algo, configurar algo, e nós iremos trabalhar com teclado matricial. É um teclado semelhante ao que você usa no seu micro-ondas. O micro-ondas, aquele tipo de teclado, é um teclado matricial. Você vai entender o que é esse conceito e como você pode usar nos seus projetos. Aí, por último, aí na última semana, é a ocasião mais interessante desse treinamento. É a oportunidade para você concluir o seu projeto final. Não falei desse projeto final ainda? Então, olha só. Na primeira semana do seu treinamento, você vai definir um projeto que você quer fazer. E durante o treinamento, nós vamos trabalhando esses conceitos que nós citamos até agora, entradas e saídas analógicas, entradas e saídas digitais, programação e tudo mais, e você já vai conseguindo afinar esses conceitos para que você consiga fazer o seu projeto final. Então, lá no início do nosso treinamento, você vai falar, eu quero fazer tal projeto. Aí nós iremos analisar e ver se o projeto que você quer fazer vai ser possível com o que você vai aprender durante o treinamento. Então, se os conceitos que você for aprender durante o treinamento forem suficientes para você fazer o seu projeto, então vamos dar andamento a esse seu projeto desde o início. Se os conceitos que você for aprender durante o treinamento não forem suficientes, visto que é um treinamento de 2 meses apenas, então se não forem suficientes, não se preocupe, você já vai começar a trabalhar no seu projeto também e depois, quem sabe, você consiga concluí-lo sozinho. Durante o nosso treinamento, mesmo que você não conclua esse projeto, você já vai fazer grande parte dele e talvez concluir depois. Mas se você também quiser algumas sugestões de projeto para que você conclua, lá no início do treinamento a gente vai sugerir outros projetos que são possíveis concluir dentro do escopo do treinamento, para que você possa fazer o projeto do início ao final. Então, a ideia, na verdade, do nosso treinamento é essa, que você conclua o treinamento conseguindo criar um projeto completo para que você possa demonstrar que realmente compreendeu todo o conteúdo do nosso treinamento. Então é isso aí, nós explicamos aqui o objetivo do nosso treinamento e aguardamos vocês para as próximas aulas, né, para que vocês concluam todo o treinamento e se tornem realmente projetistas.